agora em Retratos. As histórias emocionantes de famílias que adotaram crianças. Ela falou assim, sua filha está nascendo, eu só preciso ir no Ministério Público para pegar uma assinatura do promotor. Aí naquela hora que eu fiquei sabendo que eu ia ser mãe. Instintivamente a Laila pulou no colo da Andréia, né? E aí a Andréia falou, é a nossa filha. Eu e meu esposo, a gente quer entregar 2 homens decentes para a sociedade, né? Pessoas comuns como você e eu se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis, seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. Espírito Santo, um estado privilegiado por sua posição geográfica, seus recursos e sua natureza. Desenhada por áreas urbanas e regiões montanhosas, este é um lugar encantador. Um lugar que atrai pela sua mistura de urbanismo e natureza. Pontos como o Convento da Penha e a Praia do Camburi costumam chamar a atenção. Do alto do Convento da Penha é possível enxergar uma cidade que ao longo dos anos alcançou altos patamares de desenvolvimento. De acordo com a revista Isto É, Vitória hoje é o líder em desenvolvimento humano no país. Em outros quesitos, no entanto, como em outras cidades, Vitória tem seus casos de violência, e especificamente a violência infantil. Um levantamento concluiu que só no primeiro semestre deste ano, quase 100 mil denúncias de violência contra crianças foram feitas. E outro aponta que, em média, 390 crianças por ano sofrem violência com regularidade no Espírito Santo. E uma violação a direito de criança e adolescente é quando há uma negligência por parte da família, por parte da sociedade. Diante desses casos, nós estamos aí diante de uma violência, diante de um abuso e que demanda, e obviamente, a atuação dos órgãos de garantia de direitos dessas crianças. Alimentação, educação, saúde. Quando qualquer um desses direitos é violado, essa criança, é como se diz, liga um alerta para um socorro. Então a gente precisa, a vara, através dos conselhos tutelares, até mesmo denúncias ao Ministério Público, precisa ser acionada para tomar alguma providência em proteção daquela criança. Então nós recebemos agressão física, violência sexual, violência psicológica, violência no âmbito familiar, onde a criança presencia o casal brigando. Então são as mais comuns que chegam para nós. Pensar em algum tipo de violência contra a criança, seja ele qual for, é um absurdo. Afinal, as crianças são seres ingênuos e dependentes, e as consequências dos abusos sofridos nessa fase podem perdurar a vida inteira. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que o que acontece na infância não se propaga para a vida adulta. Então você foi agredido, você foi corrigido de maneira muito violenta quando criança, constantemente violentado, e fala, nossa, eu cresci, eu sou assim porque meus pais fizeram isso comigo. Se eu me lembro disso, se isso faz parte da minha memória, isso quer dizer que alguma coisa impactou. Peço para você que se existe um público que me sensibiliza muito é criança, compreende? Porque criança, ela é muito inocente. As crianças, elas mexem com o coração da gente, não tem como ser diferente, né? As medidas de proteção para crianças que sofreram algum tipo de violência têm alguns caminhos. Recebida uma denúncia, é feita a checagem da situação e uma tentativa de colocação dessa criança com algum parente. Não sendo possível, essa criança é levada a um acolhimento institucional do Estado. Essa criança ela vai para acolhimento institucional,
que é um espaço que deve protegê-la, cuidar, né? Garantir a ela uma convivência comunitária até que ela consiga ter uma família. O acolhimento institucional é uma das medidas de proteção previstas em lei e aplicáveis a crianças e adolescentes sempre que seus direitos forem violados ou ameaçados. Quando isso acontece, essas crianças são encaminhadas a centros de acolhimento como este aqui, na cidade de Viana. Aqui, elas são cuidadas, educadas e tratadas com muito amor. A ADRA hoje nós temos mais ou menos em torno de 150 crianças nos diversos serviços nos municípios aqui da Grande Vitória. E lógico que cada uma delas ali está sendo cuidada, sendo amada, né? Sendo alimentada, indo para a escola, recebendo os cuidados. E cada uma delas veio para o acolhimento com histórico, alguma coisa houve. Hoje, esse é um serviço público ofertado pelo município em parceria com a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. A rede socioassistencial para a proteção das crianças conta com algumas casas de acolhimento na Grande Vitória, como esta. Os brinquedos e o ambiente colorido revelam um lugar para crianças. Assim que chego, sou presenteado por uma das crianças com um desenho. E Adenilton, o coordenador da casa, fala como esse ambiente ajuda as crianças. É um serviço que oferta o acolhimento para crianças e adolescentes em medida protetiva. Crianças que foram violadas, tiveram de alguma forma seus direitos violados, né? Trazendo marcas de sofrimento, né? Traumas. E com o passar do tempo, eles acabam se soltando. Os valores que a gente prega aqui no dia a dia, valores de família. Então, tornando crianças mais alegres, felizes. E isso é muito gratificante para a gente. Os acolhimentos são necessários e o amor envolvido nesse lugar é nítido. Mas o importante mesmo é o ambiente familiar. Enquanto a criança está institucionalizada, uma opção geralmente considerada é a adoção. A adoção, ela é, entre outras, uma forma de colocação em família substituta. É uma alternativa à família biológica. A adoção, ela é a última estratégia para que você dê garantias a essa criança. A adoção, ela não visa dar a uma família filhos que eles não têm. Se a ótica fosse só dar filhos àqueles que não os têm, todas as famílias que procurassem seriam habilitadas. E o que a gente olha nessas famílias? É a condição de oferecer a essa criança elementos para o seu desenvolvimento. Meu nome é Eli Rosa Corsini e hoje eu e minha família residimos aqui em Vitória. Eli e Andréa são um casal de professores, pessoas que naturalmente têm contato com as crianças, onde a maternidade e a paternidade sempre se revelou em seus desejos. A minha mãe faleceu com 11 meses. Dia das Mães eu tenho até dificuldade, assim, qual é a minha dificuldade? Presente, que eu falo que eu tenho várias mães, né? Por causa desse motivo, eu sempre tive o desejo de adotar, porque eu falo que eu fui adotada por muitas mães, né? Desde quando a gente namorava, desde o início, a gente sempre falava muito sobre questão de família. E tanto a Andréa quanto eu, a gente sempre teve um desejo de ter um filho do coração, né? De termos uma criança que viesse para adotar nós, né? Sempre. Eli e Andréa colocaram o propósito da adoção e entraram com o processo pouco depois que se casaram. O desejo foi tão forte que o processo foi iniciado mesmo antes de eles tentarem ter filhos biológicos e descobrirem que não poderiam. Procuramos saber, já levamos os papéis, procuramos a vara e já entrou com esse processo. A fila são 3 anos, então ficamos mais ou menos isso daí, uns 3 anos na fila esperando. O tempo foi passando e a gente não entendia por que a gente não era chamado, porque nosso perfil, sei lá, acho que tem N crianças. Então, quando as famílias estão habilitadas à adoção, elas ficam aguardando o filho chegar. Essa gestação é uma gestação que pode ser longa, né? Uma gestação que pode demorar de 3 a 4 anos, né?
Enquanto uma gestação biológica dura 9 meses, a gestação da adoção leva mais tempo. E é nesse momento que muitos casais desanimam ou desistem. E com Eli e Andréa não foi diferente. E aí, um final de semana, a gente conversamos firmemente e falamos, olha, a gente não vai renovar. Desculpa, cara. Aí a gente pensou, né, cara? Falou, não vamos renovar não, vamos orar que talvez seja esse o propósito, o destino de Deus para nós, né? Foram dias difíceis para eles, até que um certo dia, tudo mudou. A Jaqueline ligou para André e falou, André, olha só, temos uma criança que enquadra no perfil de vocês querem conhecer ela? Aí eu falei, vamos sim. E no caminho eu falei assim, amor, para a gente ter certeza, a criança poderia ter Vitória, né? Que aí eu ia ter certeza dessas palavras, ter certeza que era assim, de Deus. Olha, quando eu cheguei no hospital, que eu vi ela e que eu foquei no nome dela, era Laisla Maria de Vitória, eu me joguei. Aí a Laila, instintivamente, sem a Andréa fazer nem nada, instintivamente a Laila pulou no colo da Andréa, né? E aí a Andréa falou, é a nossa filha. Hoje o Brasil tem uma lista de 5.000 crianças para serem adotadas, sendo que aproximadamente 100 estão no Espírito Santo. Laila Vitória não faz mais parte dessa lista porque ela foi recebida por uma família que a esperou com muito amor. A rotina mudou, mas hoje eles vivem o que desejaram, com a filha que sempre sonharam. A Laila, ela é uma menina muito doce, tranquila. Então, assim, é o amor da nossa vida. Desde o primeiro instante, ela é um pouco perdida, assim, desorientada, mas ela, desde o primeiro instante, já começou a chamar eu e a Andréa de papai e mamãe. Tudo mudou, tudo começou a mudar naquele instante ali, né? Foi uma coisa incrível, cara. Teria que ser e seria Laila. Então, somos felizes com esse jeito dela, né? A criança que a gente sonhou, que a gente queria, e eu acho que essa demora nossa valeu muito a pena. Retratos. Histórias não contadas. Retratos. Histórias não contadas. Na Grande Vitória, Espírito Santo, a Rede Socioassistencial do Estado trata com cuidado os casos de violência infantil. São casos que demandam atenção e cuidados das autoridades. Afinal, são crianças que sofreram abandono e algum tipo de violência. Essa sensibilidade é fundamental, porque nós estamos lidando com sentimentos e vidas. Então, se nós adultos não conseguimos ser as vozes dessas crianças para garantir a elas o pleno desenvolvimento, o desenvolvimento das suas potencialidades, ela não vai conseguir ter esse desenvolvimento sozinha. Principalmente quando ela vem de uma família com essas múltiplas violências. Em Vila Velha, município vizinho à Vitória, as autoridades competentes ainda conseguem atender uma boa parte das demandas de violência infantil, mas conta muito com o apoio de organizações parceiras, como a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que administra algumas casas de acolhimento para crianças e adolescentes. Em Vila Velha, hoje, a gente tem uma rede grande. A gente fala que tem uma rede grande, mas a gente entende também que tem que crescer muito, principalmente a porta de entrada. Porque hoje, em Vila Velha, nós temos 6 unidades CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, para um município com 99 bairros e mais de 500 mil de habitantes, é pouco. Então, a nossa territorialização precisa melhorar. E aí, a gente conta muito na proteção social básica com as entidades sociais, que potencializam a nossa presença dentro do território, aumentando a nossa capilaridade, chegando a mais lares. Quando a rede socioassistencial do Estado não consegue inserir a criança de volta à sua família biológica, essa criança tem 2 caminhos: permanecer no acolhimento até a maioridade ou ser adotada por uma família. Por mais que os abrigos, e isso eu quero até frisar aqui, que os abrigos de Vila Velha, eles são muito bons,
muito bons mesmo. Então, há carinho, há cuidado, há zelo, mas nada perto do que é um lar, a casa, a nossa casa. Meu nome é Neide Aparecida Lebarque e atualmente eu resido em Vila Velha, no Espírito Santo. Neide e Cristóvão. Eles se casaram e com o tempo descobriram que não poderiam ter filhos, mas nunca desistiram dos planos de formar uma família. E a adoção já era uma alternativa mesmo antes dessa descoberta. Desde mais jovem, antes mesmo de conhecer meu esposo, eu sempre quis adotar, né? E eu sempre quis ser mãe também. Casamos e tivemos um projeto, de adotar filhos. O processo de adoção costuma ser burocrático e sua duração pode variar. Neide e Cristóvão começaram procurando a vara da infância e juventude de sua cidade, onde levantaram a documentação necessária. Depois, foi feita uma avaliação do casal e foi traçado um perfil da criança a ser adotada. O perfil que a gente colocou lá era menina ou menino. Eu pedi a partir de 1 aninho, de 1 a 5, E independente da cor. Neide e Cristóvão estavam certos do que queriam e entraram na fila de adoção. Eles sabiam que poderiam ficar um tempo na fila, só não esperavam que quando esse tempo acabasse, aparecessem não um, mas 2 meninos. A gente liga e avisa que nós temos liberado para adoção uma criança dentro do perfil que as famílias se interessam, se disponibilizam. Então, na hora que a gente ligou, a gente disse, olha, nós temos irmãos, são 2 crianças. Vocês querem conhecer? De pronto, eles quiseram. E ela falou, se prepara que você vai entrar em trabalho de parto, Aquilo, o coração dispara, E aí ela falou que tinha os 2 meninos, as 2 crianças, e que as crianças estavam lá pra gente pegar. E aí eu liguei pro meu esposo rapidamente, e ele foi me buscar no trabalho para buscar os meninos, As famílias, muitas vezes, elas não se disponibilizam à adoção de grupos de irmãos. E esse caso, esses pais se disponibilizaram a 2 filhos. Luiz Augusto e José são irmãos biológicos e passam quase todo o tempo juntos. Eles já estão há 5 anos com Neide e Cristóvão e sua vida hoje é estudar e passar bons momentos em família. A rotina do casal mudou e os desafios nesse processo foram muitos, mas a alegria pela chegada dos filhos expressa bem seus sentimentos e desejos. Sensação muito boa, maravilhoso. Eu e meu esposo, a gente quer entregar 2 homens decentes para a sociedade, Se não quiserem fazer a faculdade, tudo bem. Se eles não quiserem ser doutores, tudo bem. Mas que sejam homens decentes, homens honestos, que respeitem as pessoas e que eles sejam felizes com as escolhas que eles fizerem, Meu nome é Cíntia Garcia e eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. Cíntia é uma fisioterapeuta que cuida de crianças com problemas respiratórios. Ela sempre sentiu aptidão pelas crianças e nutriu o desejo da maternidade. Sempre tive vontade de ser mãe. E quando eu conheci meu marido, uma das coisas que eu falei com ele e deixei bem claro, que para mim era muito importante ser mãe. Procuramos de formas naturais e aí eu falava para ele que eu ia tentar de forma natural, mas que se eu não conseguisse em 1 ano, pela minha idade, a gente ia procurar ajuda. Quando a gente começou e não vinha, era todo mês uma frustração, beta negativo, e exame negativo, aí eu resolvi procurar. Junto com o marido Charles, Cíntia entrou com o processo de adoção na vara da infância e cumpriu todas as etapas, traçando então o perfil da criança. E aí ela perguntou para mim qual seria o nosso perfil. Era de 0 a 5 anos de idade, menino ou menina, interracial, com doenças, a princípio, tratáveis. E ela nos fez uma proposta. E crianças com HIV, ou expostas ao vírus HIV. E aí a gente aceitou, a gente disse o sim para esse perfil de criança. O tempo que Cíntia ficou na fila de adoção foi curto, apenas 3 meses, pois crianças com esse perfil
dificilmente são adotadas. Depois desse tempo, a assistente social ligou com a notícia de que havia uma criança com apenas 5 meses de idade. Aí ela virou e falou assim, você está em trabalho de parto. Aí eu demorei uns segundos para poder entender o que estava acontecendo. Ela falou assim, eu não estou entendendo, Jaqueline. Ela falou assim, sua filha está nascendo, eu só preciso ir no Ministério Público para pegar uma assinatura do promotor. Aí naquela hora, aí eu falo, eu choro. Aí naquela hora que eu fiquei sabendo que ia ser mãe. Aí foi assim, meu parto aconteceu assim, ali no juizado. E uma adoção interracial em que momento nenhum há qualquer dúvida de que eles são pais. Porque não precisou parecer com eles. Não precisa ter uma ordem cromossômica, né? O que precisa ter ali é disponibilidade de afeto. E isso não falta, né, na Cíntia e no marido. Ana Rosa, uma menina dócil e que recebe o amor de uma família que a cuida e quer o melhor para ela. Hoje ela tem 10 anos com Andréa e Charles e divide seu tempo entre estudar, tocar violão, jogar videogame e cuidar do gato. Um momento tranquilo e feliz da vida, conquistado após muitas adaptações. É um misto de tudo novo, da noite pro dia, literalmente da noite pro dia sua vida vira de cabeça para baixo. E aí foi complicado, mas ao mesmo tempo prazeroso. Quando eles falam dessa filha, eles falam com brilho nos olhos, eles falam com o encantamento de quem está vendo o crescimento, né? Que ela realize os sonhos dela, independe do caminho. Eu só desejo realmente, e a gente vai estar apoiando, para que ela seja feliz e realizada no que ela propõe. A história da adoção nem sempre é fácil e bonita, mas muitas vezes altera o curso da vida inteira de uma criança para melhor. Algo que pode ser claramente visto no Espírito Santo com acompanhamento da ADRA. Eu vou dizer para você assim, isso é uma obra divina. E Deus nos dá a oportunidade de fazer isso com as nossas mãos através da ADRA. Então, assim, a gente sempre vai ter esse olhar para a criança e adolescente, não tem como ser diferente. A criança ela precisa de cuidado. É uma parceria público-privado que muito do que a prefeitura investe nessa parceria, a ADRA dá em dobro em retorno. Porque não é uma parceria onde a prefeitura acaba entrando com tudo. Muitas vezes a ADRA ela faz essa articulação com a sociedade civil. Isso potencializa, favorece e traz mais oportunidades para dentro dos espaços. O que será do futuro de Laila Vitória, Luiz Augusto, José e Ana Rosa? Quem se tornarão? É impossível prever, mas existe a certeza que uma pequena contribuição foi dada por pessoas que genuinamente se importaram com eles. É uma criança que foi abandonada numa lixeira, uma criança que foi abandonada numa caixa de sapato. Eu vejo essa criança ser acolhida e vejo essa criança ser inserida num lar através de uma adoção. Isso é impagável, não tem preço. É o que motiva o trabalho. Quando você liga para alguém e que essa pessoa se entusiasma com a chegada do filho e que você vê que eu não tive dúvidas do meu interesse na maternidade e na paternidade. Se pararmos para pensar, todos temos algum tipo de necessidade. Para alguns, pode ser uma casa ou um trabalho, e para outros, pode ser uma família. Isso foi compartilhado há muito tempo por Paulo em Efésios, que diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Conhecendo histórias como as de hoje, podemos ter certeza de que isso também é possível em uma realidade terrena, e a presença da ADRA mostra exatamente isso. Apoie a ADRA aqui no Espírito Santo e contribua para que tanto pais quanto filhos possam sentir o acolhimento transmitido por um Deus de amor.